Esse é o Clube das Olheiras. Este podcast foi apresentado, dirigido e roteirizado por Gabriela Brown. Produção local, Fernanda Halls. Técnico de vídeo, Yuri Galindo. Gravação e edição de áudio, Estúdio Bravo. Beleza da apresentadora, Milton Luz. Identidade visual, Estúdio Inventa. Vinheta sonora e audiovisual, Gabriela Brown. Design gráfico e direção de arte, Nathan Costa. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do edital número 8/2024, da Secretaria da Cultura, Funcultura, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério da Cultura, Governo Federal. A música nasce de um impulso íntimo, mas precisa de palco para nascer. Em uma ilha onde os públicos se cruzam, os artistas se conhecem e os repertórios circulam infinitamente, fazer música também é o canto, a prosa, o silêncio e o ouvir. É a vulnerabilidade ao subir e ao descer do palco. Estou aqui hoje com 3 artistas que constroem com maestria a paisagem sonora do Espírito Santo. André Prando, um dos principais nomes da música capixaba, artista de performances viscerais, voz impressionante e composições que atravessam amor, pensamento crítico e autoconhecimento. Com mais de 10 anos de carreira, lançou EPs, álbuns e trabalhos ao vivo que transitam entre MPB e aquilo que ele próprio parece transformar em música psicodélica brasileira. Amo. Em 2024, lançou seu terceiro álbum de inéditas, Iririu. Luísa Dutra, cantora e compositora capixaba, apaixonada pela música brasileira desde a infância. Participou de programas como The Voice Brasil, sempre defendendo a MPB. Em sua carreira autoral, vem construindo uma obra delicada sobre amor, desejo e vulnerabilidade, em músicas como Quebra-Cabeça, Noite e Tropical. Adoro. E, por fim, não menos importante, Fabrício, compositor, produtor musical, cantor e multi-instrumentista, com 3 álbuns lançados, dentre eles seu mais recente Vitória. Um artista que entende a música não apenas como performance, mas como construção, experimentação e linguagem. Estou muito feliz de dividir essa conversa com vocês hoje. Para quem não sabe, eu também sou artista. Então hoje eu aqui estou como hostess, mas a gente vai conversar bem de igual para igual, porque eu tenho muita coisa a falar. E aí eu quero que a gente, nesse começo, a gente esquente um pouco a conversa falando como que é o relacionamento com a música, assim, como que nasceu esse ímpeto de tornar-se músico, tornar-se artista. Há um pouquinho da relação de vocês com a música e onde que nasceu esse ímpeto de acho que vou fazer disso mais do que um afeto, assim, né? Uhum. Quer começar? Quem começa? Quem falou? Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, Gabi. Que Muito bom. obrigada pelo convite. Imagina. Ainda mais junto de pessoas que eu admiro tanto. Eu tenho esse contato com a música desde pequena, né, desde criança, por conta do meu pai, que também é músico. Então, o violão sempre foi uma presença constante, desde a barriga da minha mãe. E a música brasileira também. Assim como os Beatles e, enfim, outras referências. Mas eu nunca, assim, nesse primeiro momento, eu não tive esse ímpeto, assim, de quero seguir isso enquanto carreira. Era uma coisa que eu gostava, que eu tinha muita curiosidade. E, né, fiz umas aulas aqui, outras ali, por muito incentivo dos meus pais, que queriam que eu desenvolvesse isso. Por mais que, não sei se eles tinham a noção de que eles estavam alimentando ali uma vontade, mesmo que pequena naquele momento. Então, eu só fui me voltar para a música enquanto uma possibilidade de carreira quando eu já estava meio que fazendo, assim. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu não tinha isso planejado, não era meu plano A. Eu queria que a música estivesse presente na minha vida e queria trabalhar com isso de alguma forma, mas não era o meu plano A. Então... Qual era? Eu fiz história, né? Sou formada em história, então Não sabia, não. eu poderia estar numa sala de aula, dando aula de história. Inclusive, é uma coisa que eu amo Professora muito. mais afinada do Brasil. E ser aquelas professoras que fazem aquelas musiquinhas, sabe? Total. E Pedro Álvares, cara. Exatamente.
E aí, no meio do caminho, a música me enlaçou e falou, não, você vai ficar aqui comigo. Geralmente E é assim. aconteceu. Então, eu falo que foi uma coisa que realmente foi acontecendo até que eu falei, eu acho que eu tô trabalhando com música. Perfeito. E aí? Fique à vontade. Lá em casa, não tinha músico na família, né? Não tive esse privilégio, que é maravilhoso. Mas tive uma mãe que escutava música. Sempre escutou muito dentro de casa. Na minha infância, minha mãe trabalhava como artesã. Então, era comum, enquanto ela trabalhava no ateliê, fazendo as bonecas de pano e porcelana dela, ouvir rádio o tempo todo. Que lindo essa cena. E meu pai gostava de vinil. Então, esse foi o cenário de música na infância, né? E aí, quando eu percebi que a música despertou em mim alguma coisa de fazer música, foi por impulso de querer fazer a própria música. Perfeito. Porque eu gostava de desenhar. Acho que eu percebi com os anos que ter essa figura da mãe em casa, trabalhando com artesanato, despertou em mim um entendimento de que a arte é uma possibilidade. Como sustento, como fazer, né? Como modo de vida. E aí, então eu gostava de desenhar. E aí na escola eu sempre gostei muito de matemática. E aí quando a gente começou a aprender sobre sonetos, eu fiquei viciado em escrever soneto, porque tem uma coisa meio matemática no soneto. Super. Na música também, né? E aí de sílabas por versos, Sílaba versos, métrica. a forma de rima. Então eu fiquei viciado, ficava escrevendo muito soneto. E aí os amigos começaram a levar violão para a escola para tocar coisas. E eu quis aprender violão para poder musicar minhas poesias. Então o impulso de querer fazer música para mim foi de compor minhas próprias músicas. Meu né? também. É. Foi igual. E aí isso refletiu muito e reflete muito no como é meu trabalho hoje, né? Porque eu produzo, eu participo de diferentes processos da produção musical do álbum, enfim, de gestão de carreira e tudo. Mas a parte de compor música é uma parte que me faz fritar com muito, muito tesão, assim, sabe? É sempre especial. Eu não sou uma pessoa que compõe muito, que deixa muitas músicas na gaveta. Geralmente eu pego e tento pegar pra terminar, assim. E quando termina é uma sensação, cara. Nossa, como... que bom. Eu tenho muitas na gaveta. É prazeroso terminar, assim. É como se tivesse terminado um capítulo de um livro, assim, que é o livro da nossa vida. A obra, né? É isso. Então, a composição parte minha obra, assim. E aí, enfim, aí na adolescência comecei a ter as primeiras bandas. A primeira banda que eu tive foi de rock japonês. Que tudo! Que meu irmão é um super nerd. E ele na época Você é muito da escola peculiar. técnica, tinha uns eventos de cultura japonesa, de otakus, né? Pra quem não conhece, galera que faz cosplay, pá. Sim, total. E meu irmão tinha uma banda, ele cantava nessa banda. Beijo, Mariana, a namorada do meu irmão, que ama. E aí vagou uma vaga de guitarrista na banda, e era a época que eu tava fritando em casa, estudando instrumento. E aí entrei como guitarrista da banda, e depois comecei a ter trabalho como banda autoral, que aí foi a Mendigos Cientistas, então... E aí a gente acabou não gravando nada. Então o início do meu trabalho em palco acabou sendo o que me motivou. Então shows sempre foi uma coisa que me motivou muito. Estrada, né? Tá na noite. E aí meu trabalho como André Prando, né? Um artista solo, começou em 2012, mais ou menos. E aí começa uma grande jornada. Jornada do herói. E tu, Fabrício? Pô, pra mim, acho que o primeiro degrau dessa escada infinita aí é a infância mesmo, a mistura do gosto do meu pai, que gostava muito de samba, de música brasileira, né? E minha mãe evangélica, ouvindo aquelas músicas antigas evangélicas brasileiras, né? Que tinha bastante soul music, uma É coisa uma super assim. formação musical, Álvaro né? Tito e brasileira. tal. Eu me lembro dela fazendo as coisas e a gente ouvindo rádio juntos, assim, sabe? Enfim, entregando a idade, né? Mas acho que é a mistura desses dois gostos com a rua. Com o rap que eu vi de primeira vez, com a cena hardcore, Espírito Santo, que quando eu era meio Massa. adolescente, ou criança era forte, assim. Acho que é só uma mistura dessas coisas que eu encontrei, assim. Perfeito. E quando que deu esse estalo do vou fazer? Olha,
É difícil dizer isso, porque eu toco desde muito criança, assim, eu sempre quis ser músico, sempre me entregou muito esse poder de poder imprimir esse sentimento em cantar, sei lá, eu vi isso na televisão, eu achava a coisa mais incrível do mundo, assim, queria fazer minha versão, assim. Mas eu acho que eu comecei a sentir que eu podia fazer isso por ali, 2011, 2012 também. Senti, tipo assim, nossa, acho que eu posso fazer minha versão dessa parada, assim. É muito legal, porque como quando a gente está falando de artista aqui, músicos, a gente está falando, acho que duas frentes principais ali que a gente pode falar desses dois assuntos como já dois universos diferentes, que é a interpretação e a composição, né? A gente tem artistas hoje, por exemplo, que vivem só de cantar e interpretar outras versões, e artistas que têm seu trabalho autoral. E isso são duas frentes que sempre foram meio dicotômicos na minha cabeça, né? Então, a gente pode falar um pouco agora do fazer musical na Ilha de Vitória, pensando nessa característica de estar ilhado, né? Que vem do latim a palavra insula, e também da origem etimológica da palavra isolado. Então, também tem uma coisa que isola-se, e aí a gente aproveita esse quentinho do isolado, porque, né, a gente está muito próximo, conversa muito um com o outro, nosso público é também nosso amigo, e isso influencia como a gente compõe, como a gente bota as músicas lá fora e como a gente recebe a crítica também, né? Eu queria ouvir de vocês como é isso, como é estar num lugar com uma proximidade tão grande e tendo que ser, às vezes, um ser meio místico, né? Porque o artista, ele tem um quê de, especificamente o artista musical, ele tem um quê de querer ser um pouco a fantasia do público, né? Ninguém quer uma pessoa 100% igual a você ali no palco. E a gente né? Desce do palco e né? Paga boleto, vai no dentista. Então, como que é para vocês lidar com uma cidade com tanta proximidade e que exige, por si só, espontaneamente, que você seja a fantasia do outro? Complicado. Eu acho que isso me ajudou a construir o que eu estou construindo, né? Porque a gente pegou as eras das tecnologias chegando, né? Internet chegando, internet discada e tal. E quando começou a pintar as primeiras redes sociais e tal, eu sempre usei muito como plataforma. E também essa coisa de tocar na noite, né? A gente, até hoje, assim, né? É louco, a gente às vezes tá num festival, tá num grande festival, faz um show no Rock in Rio. É muito louco. E na isso. semana seguinte tá no bar. É muito tocando. louco. Sim. Nossa, isso, cara. é isso. Porque é isso. Como você lida com isso, com essa... Cara, eu tô tranquilo com isso, assim. Mas tem gente que não, né? Tem gente Eu não incomodado lido bem. com a vida alheia, assim. Não, com você eu trabalho não, né? Mas eu não lidava bem com esse passeio pelos palcos, assim, sabe? Sim. Eu não lidava bem com ter muito público. Não lido bem, tá? É um processo meu, muito pessoal que eu tô expondo aqui. Mas de tocar num lugar com muita gente ouvindo e depois ficar com muito medo de ninguém ir, e pouquíssima gente ir. E nesse sentido... E aí vem também o que eu quero passar com vocês, que as artes, assim, são muito carregadas de ego, né? O tempo todo. Ele é necessário, né? Pra gente... botar Mas uma é obra. perigoso também. Perigoso. Só que o ego não eu falei isso no episódio de literatura, o ego não é autoestima, né? Ele é uma outra coisa. Ele é uma coisa inventada, uma coisa megalomaníaca, E eu particularmente surfei muito, deixei muito que os aplausos abafassem meus problemas de autoestima. E então, quando eles não abafavam mais, eu ficava muito exposta, porque estar no palco é estar muito vulnerável, né? Então, eu particularmente, eu percebi, inclusive é uma fala assim, que eu sempre vi isso em você como uma referência de postura, de ter um apreço e um respeito por todos os palcos e uma gratidão de todos eles, independente do cachê, da quantidade de aplausos, um respeito pelo fazer musical, por si só. Teve uma vez, eu esqueci quem, mas em rodinha de violão, assim, até comentou. Foi o Carlos Salles, tava eu, ele, o Rico Ferreira, uma galera, assim, lá no Rio. Aí eu peguei pra tocar qualquer coisa na sala, só pra nós quatro, assim. Ele falou, pô, você não sabe cantar brincando, não, né? Tipo, ele tá só entre nós, que você tá cantando altão aqui.
Mas tem isso, assim, dessa entrega. Não é que eu tava exagerando, é porque realmente... Perfeito. Já canto no tom certinho, assim. Por isso não vai em karaokê, né? Eu adoro. Mas eu vou no karaokê pra brincar. Eu quero cantar meu Menina Veneno. Não quero, né? Mas voltando ao que eu tava falando, assim, nessa coisa de como essa mística me ajudou, é porque é esse caminho das ruas. De estar sempre nas ruas, de estar sempre na internet em contato com o público. Então, eu sempre tive um carinho, um respeito, uma ligação genuíno, muito forte com o público. De fazer questão, de responder todo mundo, de estar ali. Perfeito. É que a galera Isso é muito até bom. brinca, que não é uma brincadeira, mas do ídolo acessível, né? Do artista acessível e tal. Que tem a ver também com desmistificar um pouco essa mística Claro. que é legal e que rola mesmo. Mas também de humanizar a gente, sabe? De trazer um pouco o olhar pro... Que é louco, cara. A gente tá no palco tocando pra um mar de gente, mas no fim da noite é só você. Você é uma Você sempre pessoa. vai embora pra casa. Olha quanta coisa, assim, quanta energia acontecendo, assim, diante de uma coisa que você... E, obviamente, muita gente tá ali envolvida, tá fazendo, né? Mas essa coisa de humanizar, né? Ótimo. E aí é louco, porque no palco... É possível, porque no palco às vezes você entrega um personagem, entrega toda uma estética, um figurino, uma performance, tudo. E depois você tá no bar, tá ali na Zilda, curtindo um som junto, tá ali tomando um copão com a galera. Que é uma das melhores partes, né? É bom demais também. Eu acho estimulante, mas eu sinto que buga algumas pessoas. Buga assim. algumas pessoas. Nossa, O super. que vocês sentem? Nossa, eu já vi essa mística quebrar muitas vezes, né? Vivendo em Vitória, assim, por exemplo, sei lá, nos corres da música e do não música, né? Trabalhando com outras coisas, sei lá, atendendo as pessoas, tá ligado? Pessoa que se viu tocar lá no festival tal, e de repente você tá ali como se fosse, né? Na cabeça de algumas pessoas é algo menor, né? Mas você tá ali servindo a comida delas, né? As pessoas têm dificuldade de entender que é só a vida acontecendo, né? Só a vida acontecendo. Assim como tem advogados fazendo Acontecendo Uber pagado. e todo mundo sobrevivendo, sabe? Você, Lulu. Eu tenho uma dificuldade dessa diferença de palcos, assim. Porque eu tenho um objetivo, aquela coisa, né? Por ser artista, etc., que é um conceito que eu gostei muito, que você é artista, mas você é várias coisas. Sempre. A gente sempre tem que se desdobrar em muitas coisas. A minha escolha foi me desdobrar em muitas coisas dentro da música. Então, eu sou a artista autoral, eu sou a artista que canta em restaurante, eu sou a cantora de casamento. E às vezes acontece essas coisas de, um dia eu tô cantando no palco do Movimento Cidade e depois no mesmo palco que a Aline, que vai fazer o show dela, e no outro dia eu tô cantando num restaurante para as pessoas comerem. E aí, assim, eu amo o que eu faço em todos os sentidos, eu acho que tudo tem o seu valor, mas diante do meu propósito, eu sinto que é sempre um baque, no sentido de, num dia eu tô fazendo exatamente aquilo que eu sonho em fazer, e no outro dia, às vezes eu sinto uma sensação de ser invisível, de estar ali como se eu fosse um quadro na parede. Funcionário da música, né? Eles falam muito disso. E assim, acho que a minha vontade é que eu pudesse fazer mais daquilo que é o meu sonho. E não é possível, muitas vezes. Assim, são como se a gente estivesse dando pequenas mordidinhas no nosso sonho. A cada, sei lá, muitos meses. Que beleza. Acho que por isso que vem essa sensação de frustração, de meio louco, assim. Porque, ao mesmo tempo, eu tô vivendo um sonho. Que é, mesmo fazendo 1000 coisas, trabalhando com música. Mas, é complexo. É uma coisa que... O gap incomoda a gente, né? Esse espaço entre uma coisa que a gente Muito considera maneira. relevante, que move muito exatamente. nosso sonho. E pra acontecer de novo, assim, tipo, passa meses. Você fica, caramba. Eu E aí, sinto muita quando- essa agonia também. Quando tá rolando os meses, você fala, pô, será que vai vir outro? Não, então, e às vezes você nem sabe quando vai ser o próximo. E isso E aí é não muito... pinta convite, deixa eu ficar. Exatamente. Você, o que ao vai mesmo tempo você tá acontecer pronto o agora? tempo inteiro. Acabou. E aí você É tem que isso? negociar com essas outras coisas que você faz. E você fala, então, essa... Porque o que eu vivi muito foi... Eu também vivi, e vivo, na verdade, vou até abraçar mais pra cultura, assim, né? Faço projeto cultural e tal. Mas eu negociava muito porque quando passava muito tempo entre um show ou algum acontecimento que conversava muito com o meu propósito na composição autoral, porque a música pra mim ela sempre foi, eu sou muito apaixonada por música, eu amo estar no palco,
Mas o sonho era o trabalho autoral na praça. É isso. Então, nasceu da escrita, assim. Inclusive, eu tenho super desejo de escrever um livro também, mas por outra história. E aí, quando ficava muito tempo entre um e outro, e eu comparava só com fazer musical, fazer um show só como intérprete, num restaurante, num casamento, eu falava, se essa for meu plano B e ele se tornar o A, eu não quero. Eu quero fazer outras coisas. Se for só cantar sem trabalho autoral e sem a mobilização, eu comecei a negociar dentro desse espaço. Eu estava durando muito tempo, entre uma coisa muito interessante para mim e outra, e eu começava a negociar. Não é só a música que me importa. E isso eu acho muito importante falar, porque o jovem era muito visceral nisso, porque a música me fez sobreviver. Mesmo. Foi a única coisa que me fez sentir viva, me resgatou de mim mesma diversas vezes. E ela realmente mudou completamente a minha noção de mundo, a minha autoestima, a minha visão sobre mim e o meu anseio de existir no mundo. Mas ela não é a única coisa. E isso eu acho saudável, tá? Para um artista ter, né? Eu também quero ser feliz no meu relacionamento, eu também quero ter saúde mental, eu também quero, sei lá, pagar uma viagem para mim de vez em quando. Então, quando você começar a entender a música como uma maratona, né? E não como uma corrida de 5 km que você tem que fazer a melhor posição sempre. Porque era como eu via, né? Cara, eu tenho 10 corridas por ano e que eu tenho que ser número 1, sabe? Tipo, não comparando com ninguém, mas comigo mesma, né? Bater meu pace, barará. Eu terminei exausta, né? Passava ano, eu falei, eu não vou conseguir viver disso. Eu não vou conseguir fazer assim. Eu não vou conseguir viver assim. E é o rolê da maratona. Né? O fazer musical, você se depara com o acúmulo de funções. Então, fazer musical autoral tem toda essa outra cadeia que não remunerada, né? TikTok, parará, podcast que não remunera, porque faz parte de você estar se movimentando, né? Sim. E é ter fôlego para isso. Como é que vocês fazem para ter fôlego? Teve uma coisa que... Não que eu respeite isso 100%, mas assim, começar a entender horário. Uhum. Assim, nosso horário do nosso Perfeito. dia, assim, tipo... tudo bem você não responder uma pessoa 8 horas da noite Nossa, sim. Tudo certo. sobre trabalho, né? Ou sobre qualquer coisa, né? A gente criou uma coisa, assim, de ter que responder tudo muito rápido e tal. Isso realmente dá alguns frutos, né? Mas, assim... Pode adoecer a gente também, né? E a gente... Total. Nessa coisa de, é isso. Você faz um material audiovisual todo lindo pra divulgar uma parada. Aí você bota no mundo, aí não engaja do jeito que você quer. Aí você fica... Aí todo um trabalho que foi lindo, assim, pra produzir, você Fica com uma fica sensação ruim, frustrado, né? porque não tem gente engajando com aquilo, sabe? Então, E é muito custoso um trabalho que botar passou por até lá, tanto né? carinho, de repente começa uma frustração engolir, né? E ao mesmo tempo, aí você perde noite de sono, aí você tem que fazer show, aí você tem que... Então começar a entender horários. E é porque é um grande privilégio Horários e limites, pra né? gente, a gente conseguir criar nossos cronogramas, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo a gente tem que incluir com urgência nesse cronograma os nossos descansos, nosso momento humano, né? Perfeito. Uma coisa que fez muita diferença pra mim. Ótimo. E é relativamente recente nessa correria toda, assim, sabe? E vocês? Eu acho que por aí também pra mim é muito difícil, porque o meu tempo livre, eu só consigo fazer coisas relacionadas à música, É ver mesmo? show, ouvir música, ouvir um disco, sei lá, alguém me indica um negócio, quero ouvir, uma banda nova, quero ouvir, sabe? E isso é ótimo, só que eu me percebi durante anos dentro da tela do Ableton Live ali, vivendo naquilo, pra fazer minhas coisas de trabalho e pra fazer... sonhar, pensar outras coisas, né? Mas sem horário nenhum, sem regra nenhuma, sem modelo nenhum, não tem plano nenhum de dia e tal. Está me fazendo mal, que eu ainda não consegui sair totalmente. Mas perceber que isso estava me engolindo tem me ajudado, assim. Vem criando uma relação diferente até com compor, assim. Acho que as músicas vêm vindo até diferentes, assim, das outras, assim. Eu senti que eu tô mais à vontade com isso, assim. Legal. Com esse monte de braços que a parada tem, assim, sabe? Reflete em tudo, né? Eu também senti reflexo na composição, assim, uma coisa mais acalmada, Aham. mais humana, sabe?
Então, eu acho que o que eu sinto desde que eu comecei a trabalhar com música é que é muito fácil da minha vida virar trabalho. Muito. E aí, porque Muito. eu comecei a compor na pandemia. Antes disso, eu não compunha porque eu achava que eu não era capaz. Aquela coisa meio... Também recorte de que sabotagem. você é uma mulher também, né? não, sim, com certeza. Importante. Eu achava que meu trabalho era ali, na música era interpretar e que eu não tinha nada interessante pra dizer. E aí eu fui entendendo que isso era uma questão. E você é uma excelente compositora, tá? Era uma questão muito problema. Mesmo. Eu ainda estou trabalhando essa Eu acho autoestima. maravilhoso. Mas fui entendendo, né, todas as questões que envolviam essa autossabotagem. Mas, de qualquer forma, eu meio que comecei a enxergar tudo enquanto um trabalho. E depois que eu comecei a me desdobrar em 1000 para conseguir... Tô emocionando. Para conseguir trabalhar para trabalhar, né? Trabalhar restaurante, casamento, evento, para conseguir bancar o autoral, eu senti que eu não conseguia mais compor, porque eu não estava vivendo. Como é que eu vou compor se eu não vivo? E compor é observar, né? Exatamente. E essa é uma... Ai, meu Deus. Eu também tô emocionadaça de ouvir. Nossa. Essa é uma coisa que eu tenho tratado muito na terapia, porque eu recebi um feedback dela em um determinado momento em que ela falou: eu sinto que você tem sido muito mais prática nas suas falas, muito mais objetiva. E acho que... Ela não falou com essas palavras, né? Mas, de uma maneira geral, ela falou que eu tinha perdido um pouco da minha sensibilidade por conta do trabalho, da vida adulta, de todas as coisas que a gente tem que resolver, da pressa para responder às pessoas, e assim, também tem essa coisa de que eu sou a primeira autônoma da minha família ali, né? Os meus pais são funcionários públicos, então eles têm um horário ali para começar, outro para terminar. Tudo bem que minha mãe é professora, então o buraco é mais embaixo. Mas eu me vi ali sem entender quais eram os limites. Claro. Até que horas eu posso trabalhar? Quando é que eu tô trabalhando e quando eu não tô? Qual é o parâmetro, Quando né? eu tô pesquisando referência, eu tô trabalhando? Ou eu tô só mexendo no celular? Total. Entende? Então, é muito difícil de você delimitar essas coisas. E hoje, ainda é uma coisa muito difícil pra mim, que eu me vejo 2 horas da manhã, sei lá, fazendo um orçamento. Porque não deu tempo de fazer durante o dia. Ou fazendo qualquer coisa. E aí, entra num ponto ainda mais tenso, que é... Se eu tenho uma inspiração, às 2 horas da manhã eu componho, eu tô trabalhando. E aí, cara, como que delimita esse tempo de trabalho e de descanso? E de... Não tem fôlego. Não, e tem A uma... resposta é essa. Não tem fôlego. Não respiro. E tem uma noia muito real também, que tem essa coisa super complexa da gente procurar entender. Isso é trabalho, né? Até onde é trabalho, isso... Beleza. A gente chegando no entendimento é uma coisa. Agora, o público não entende. A pessoa que não vive esse ofício, assim, né? Ela jamais vai acessar as infinitas camadas de trabalho que tem por trás, até uma música pintar, até um show pintar, assim. Então... E aí, nessa, a gente passa pelo eterno julgamento, que não tem tratamento, que é essa coisa do artista vagabundo, né? Do artista do... Marginalizado. De não considerar um trabalho, né? Não considerar o trabalho, não considerar o valor do necessário ócio, né? E aí, às vezes, vem uma coisa na minha cabeça, que eu me lembro muito dessa música, inclusive, que eu penso, se eu tivesse sentada atrás de um balcão, fazendo todo santo dia a mesma coisa, será que pelo menos eu não teria isso muito mais delimitado e não estaria trabalhando até a minha exaustão, sabe? Mas é aquele negócio, não dá pra fugir. Gente, quem nunca fantasiou com um VR, né? Nossa. Todo E dia. mexe, eu paro e penso, será que eu faço um cartão concurso que me público? obriga a gastar o iFood, sabe? Tipo... Porque, cara, pra mim, assim, a minha experiência... Eu me emocionei muito com a Lu, porque... no ano passado, eu tive um burnout musical, assim. Eu me diagnostiquei, né? Mas, assim, eu tive um momento terrível mental, em meio a lançamentos e a coisas acontecendo que, teoricamente, me dariam muito prazer e realização. Então, eu tava pra lançar um EP, tava no período também que eu tava fazendo um show no Delírio, que ia ser super legal, entreguei o show e tal.
olhos opacos durante todo o processo. Do lançamento do EP, o show. Só conseguia pensar no próximo mês, só conseguia pensar na angústia, só conseguia pensar em... que minhas contas base, né, do mês estavam ficando cada vez mais altas. Então, quando tinha 2 coisas aconteciam no mês, rolava. Quando alguma coisa dava de errado não acontecia, não rolava. Um estresse muito grande. Um burnout, assim, das multifunções. Porque eu não tinha descanso. É isso. Pra mim, eu tava trabalhando o tempo inteiro porque eu sentia que eu tinha que trabalhar o tempo inteiro. Então, você vai num Formemos, a Simone tava aqui agora, e você recebe um monte de input, um monte de conselho de pessoas que vivem pra fazer um cargo. Tipo, uma pessoa, diretora, não. Você vive pra ser muito boa nisso. E ela falava, você tem que divulgar sei lá o quê, botar seu nome na plataforma tal, você tem que falar, você tem que ir lá numa rodada de negócio, não rolou, vai de novo, você tem que mudar, atualizar seu portfólio, você tem que ligar, você tem que mandar mensagem pra fulano, vou te indicar pra ciclano, tenta fazer a circulação, faz o edital disso, faz o edital daquilo, posta quando você tá fazendo, posta depois que você fez. Cara, cansa só de ouvir você gente, exemplificando a coisa, mas é porque na realidade sem é isso, sacanagem, né? é isso. É o trabalho mais exaustivo. É um trabalho, gente, de estresse de nível industrial. Real. Só que ele é um trabalho que tem... Você colhe coisas muito, muito, muito bonitas. E aí, o jogo é tentar pagar, né? Esse payoff aí, né? É tentar, tipo, ser tão prazeroso e tão bonito e uma realização tão profunda que cobre esse estresse. Ou tentar não se estressar tanto. Que é o que aconteceu comigo. No início do ano, eu tava, cara... eu não aguento mais. Era uma culpa constante de não estar fazendo o suficiente, de não estar lançando tão rápido, de não estar... viabilizando, do meu público não ter chegado a tal nível, de eu não estar conseguindo fechar shows com tanta gente, com tanto dinheiro, com dananana. Uma culpa de gestão a ponto de eu falar, não quero mais. Não quero mais. Não quero mais ser artista. Quero fazer outra coisa. Aí foi em fevereiro do ano passado isso, né? E aí, o primeiro mês me deu um super alívio. Eu falei, nossa, eu não sou só isso. Eu vou ser outra coisa, sei lá. Eu cheguei a pensar em prestar concurso, gente, juro. Falei, cara, eu vou começar minha vida do zero. Ou, sei lá, vou pegar um empréstimo, abrir um café, não sei. Falei, vou fazer qualquer coisa. Eu falei, vou tirar um mês pra pensar, porque na verdade, eu não tirei um mês pra pensar, não. Eu tirei um mês, tipo assim, eu não consegui fazer nada. Fiquei estatelada por um mês olhando pro teto. E aí, foi um período de reflexão do tipo, é possível fazer outra coisa? Fiz outras coisas? Sim. Comecei a trabalhar com produção, fiz um monte de coisa, fui me bancando e tal. E veio aquela faísca ali. Tipo, você vai morrer, você não vai existir se você não fizer música. E foi no primeiro mês, eu falei, não, vou sim, sabe? Aí no segundo, no terceiro, até que chegou um momento que eu olhei no espelho e falei, não dá pra tirar isso. Não dá pra não ser artista. Sim. Quando você você não tem como desser. É como se fosse... É mais forte que você, assim, não tem outra opção. Não dá, não é eu vou pedir demissão, vou entrar em outra empresa, sabe? Eu vou ser sempre artista. Pode ser que eu lance um álbum a cada 5 anos, tá bom. Mas eu vou ser artista durante esses 5 anos. Meu olhar sobre o mundo vai ser artístico, a minha vivência vai ser artística e se eu não me colocar, eu me mato, assim. Eu me mato como pessoa, como a pessoa que eu me conheço hoje. Então, é interessante ouvir vocês, assim. Foi um processo dificílimo ano passado. Então, tô muito, muito feliz de estar em paz, de ter outros projetos e ser artista. Incrível. Mas eu sei, assim, o que a gente vive. Só a gente sabe, né? Só a gente É sabe. importante a gente lembrar que a gente trabalha com outras moedas e outros valores, assim, né? Claro que a gente vive no mundo capitalista, né? Mas é verdade. E a gente vive nesse modus operandi. Mas, assim, eu já pensei muito nisso, né? Nessa sensação de agonia, às vezes, de grandes hiatos entre coisas que a gente considera relevantes no nosso sonho, né? Então, às vezes, lança um álbum, aí depois de um tempo que a gente considera muito tempo, aí vai pintar um show, aí para pintar um outro show demora. E essa agonia, esse tempo, assim, mexe com a gente, porque a gente está acostumado a ver as pessoas que trabalham com carga horárias, né? Com as coisas mais delimitadas, e a gente fica num lugar tão etéreo nesse sentido, assim, que a gente acaba tentando se colocar na mesma régua. Perfeito. E não é mesmo, e é importante a gente lembrar isso, assim. É diferente mesmo. Totalmente. De forma que quando a gente para pra... Tipo assim, beleza, caraca,
Queria tanto poder... Parece pouco, mas, pô, queria fazer um show autoral por mês. Seria tão bom. Parece absurdo, velho. Caralho, seria... E não rola. Não é possível. Não é possível. Claro, estamos falando da ilha, né? E olha que a gente tá falando aqui de pessoas, e eu me incluo nessa, que conseguiram fazer muita coisa na música, né? Na cena. Eu tenho certeza que vai ter gente ouvindo a gente que tá começando, ou que é fã, sabe? E vai falar, como? Tá se queixando, assim, sabe? Pô, sabe? E aí a gente fala assim, por que não faz? Pô, a gente tá querendo também. E aí tem que assistir os outros episódios, né? Pra ver, né? O pessoal dos festivais falando. Porque... Mas eu acho que tem uma outra coisa também sobre essa perspectiva, assim. Eu acho que quando a gente tá no olho do furacão, a gente acha que nada tá acontecendo. Aquele negócio que você falou de que parece que passou muito tempo, mas às vezes nem passou. E quando eu olho em retrospecto pra minha carreira, eu penso, caraca, quanta coisa que eu fiz. Isso. Parar e fazer isso, cara. Que, assim, algumas pessoas não conseguem construir isso numa tempo. vida, né? Então, eu passo, quando eu olho pra trás, eu passo a olhar com mais carinho pro momento que eu tô, assim, de que, cara, as coisas vão acontecer. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô correndo atrás do que eu quero. Eu tô fazendo o que eu posso. Então, calma. Agora, uma coisa que a gente falou muito no festival é essa ausência de palco para um projeto de continuidade da sobrevivência do artista. Sim. Porque num lugar que circula muita gente, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, tudo bem você repetir o mesmo show 18 vezes no mesmo lugar, porque tem gente de outros países até, né? Indo nesse lugar. Sim. Então Mas aqui a gente tem eventos fantásticos, como os festivais até da galera que estava aqui, né? O Delírio, o Move e tal, mas que é anual ou semestral e não sustenta uma carreira musical. Então, a carreira musical, você acaba tendo que fazer essas outras coisas. E mesmo assim, se você depender só do festival, o festival também ele quer circular também. Então, ele vai chamar você um ano, no outro ano não. Ou não te chama. Exatamente. Ou nunca te chama, porque, sei lá, não vai com sua cara. Também é osso isso também, né, gente? Porque, assim, a gente falar de fazer música na ilha é também ter que agradar um pouco pessoas-chave, senão você não tem uma carreira na ilha, assim, sabe? E isso também é complexo, porque tira um pouco aí a sua possibilidade de ser você mesmo, às vezes, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa, óbvio, mas é parecido a gente pensar em edital. A gente não pode pensar que a gente consegue viver dependendo só de edital. Nossa. Ou só dependendo... Só tá de cabelo. Que é isso, você tem que ter tempo para escrever, se passar ou não, mas não sustenta só isso, né? Só festival ou só edital não sustenta. Eu acho que o ponto disso é onde estão nossas casas. Exato. Né? Onde estão as casas que movimentam um circuito, assim. E temos várias. Não. Temos onde, algumas, mas onde assim... estão as casas, vou colocar o dedo na ferida. Onde estão as casas que estão abertas a receber projetos autorais. Porque a gente tem uma grande onda. Eu sou intérprete, adoro interpretar trabalhos de outros artistas, né? Repertório de outros artistas. Mas eu acho que é um pouco exaustivo que a gente só tenha isso sendo oferecido. Tanto pra gente, que é artista, quanto pro público. Eu acho que se a gente quer... Porque eu acho que esse é um outro ponto que a gente talvez entre em algum momento. Mas eu sinto uma dificuldade de chegar no público capixaba. De fazer com que eles escutem a minha música. E acho que isso acontece por uma série de fatores. E eu acho que ter esses lugares que estão abertos a receber os nossos trabalhos é importante para essa construção de público. Nem que a gente faça o show com banda, o show acústico, o show de tal forma, show de cabeça para baixo, e tem que ser uma construção coletiva, porque não adianta sua casa também abrir, vamos fazer a noite autoral, vamos, né? Ridículo nome, inclusive. Mas vai ter um show autoral aqui. E aí, esperar que o artista leve o público e seja isso. Porque essa casa não é predominantemente autoral, porque ele fica preocupado com o público, se vai ter público sempre, né? E aí, abrir uma noite de autoral e esperar que só que o artista leve o público, não dá, sabe? Tem que ser um xadrez. Um projeto bem pensado das casas juntos, junto com rádio, junto com TV, junto com artistas, junto com diferentes artistas se conectando também. O cenário ideal pra mim é uma casa que alimenta a cultura do consumo autoral, inclusive do não familiar.
Sim, Você lembra Casa Verde? sim. Fantástico, Sim. né? Lá em São Paulo tem muito isso, Rocambole, né? Que é uma casa cujo nome é a curadoria. E, tipo, não importa se você conhece o artista ou não, você vai ouvir o autoral de um artista pra você conhecer. E isso tem pouco agora, né? Sim. A Guava também, pra mim, era um espaço muito especial. Era muito legal mesmo. Verdade. Em que, mesmo antes de fazer show, eu ia lá assistir shows É. de artistas que às vezes eu conhecia um pouco. Assim, na verdade, foi uma grande descoberta pra mim enquanto adolescente, descobrir que existiam artistas capixabas. Então eu Pra passei mim também, eu passei também- por isso também. Eu passei Sim, também isso por, também. por esse também. momento. Inclusive, vocês foram as duas pessoas que eu comecei a escutar. Que legal. Lindeza. Então, eu não sei qual que é esse dilema que a gente precisa e como resolver esse A gente dilema. não tem a solução, Não né? Mas temos. a gente... Mas existe esse problema que, Uhum. às vezes, parte desse público que tá ali, que a gente pode alcançar, nem sabe que tem É. música que ele pode gostar sendo Exato. produzida do lado dele. Eu já ouvi, não me lembro quem, mas falando uma coisa que faz muito sentido, que é nesse problema de continuidade que a gente tem, assim, em outra época, aqui no Espírito Santo, aconteceu uma coisa foda, que era meio que as pessoas se juntarem para ajudar um artista, uma banda a se alavancar. Então, fulano tá lançando um disco, tá mais ou menos no momento dele, todo mundo se juntava Que legal. e fazia, né? Macucos, Casaca, Manimal. Era um pouco isso. E aí, cada um tendo um certo momento, assim, em determinado momento, estavam todos fortes. Todos aparecendo, Que né? bonito isso. Eu sinto que Cadê, às vezes... gente? Eu sinto que às vezes... Então, mas eu acho que é sinto isso. que às vezes falta isso, assim, uma de um cena- movimento que... Uma cena se constrói coletivamente, né? Mas Inclusive, mas vamos falar sobre a cena? acontece uma coisa, às vezes, inversa, que é muito doido. Tipo, fulano fez um lançamento. Tá, aí consegue um destaque. E aí, em determinado momento, esse destaque vira... Eu não sei explicar o porquê, mas a gente já teve essa conversa, inclusive, né? Acho que já. Mas, tipo, esse destaque vira contra você. Tipo, as pessoas começam a não gostar de você, porque todo mundo só isso fala de você. Sim, Né? A sim. Luísa falou assim, cara, eu não consigo entender Cara, porque isso que as pessoas acontece te odeiam. muito. Não, Assim, não é, Aquela pichação não é- da UFES é, não todo foi... mundo odeia André não é Fernandes, questão de você gostar ou não da música, isso não tem nada a ver, isso tem só gosto pessoal. Agora, você odiar sem nem conhecer, assim, Cara, sabe? a Ilha faz muito Por quê? isso. Muito Só porque tá difícil. todo mundo falando sobre. Não, Não, e porque tá parece... tocando em todos Tem um os transtorno do palcos. opositor Isso aí, cria um- né? Tipo assim, presume-se assim, eu gosto muito de fulano. Não gosto tanto, sabe? Parece que você tá sendo obrigada a gostar, e a gostar tanto quanto a outra pessoa tá gostando, e parece que você tem... A pessoa que faz essa crítica, ela tem esse anseio de contrapor o que tá sendo dito, assim, sabe? Isso é como uma constante, eu percebo isso em tudo, inclusive no Sim. Festival Move, por exemplo, que pra mim foi uma das coisas mais fantásticas dos últimos 10 anos. E de repente começa uma chuvaiada de gente... porque, Os cara... hates, né? Não, É uma pra mim, facilidade, né? De É. jogar pedra, assim. facilidade de jogar pedra. Acho que falta essa ideia de formação de público também, né? Porque, tipo assim, a pessoa que escreve Odeio um Deprando, ela nunca se dedicou pra escrever o que ela ama, tá ligado? Se ela tivesse consumindo alguma parada, ela diz que amo tal coisa, tá ligado? Mas ela não, ela tá... Não, e assim, é muito natural você não gostar de uma coisa e não falar nada. Pra mim, isso é muito natural. Sim, tudo certo. Mas Eu quando acho tem muita gente falando bem de alguma coisa, parece que vem um impulso da pessoa de... São bons sinais, né? Eu acho que essa coisa de, não gostar de alguma coisa, que, né, não estamos falando aqui de, sei lá, discurso de ódio, nada do tipo, Aham. Sim. mas de não gostar de alguma coisa e você não falar sobre, acho que poderia ser uma coisa mais Total, comum, assim, total. para as pessoas, né? Sim. Porque eu vejo que tem, nessa coisa do hate, né, tem muita gente que se levanta pra falar mal. Pouca gente que se levanta pra falar do que gosta. Sim. E a Sabe? gente sempre lembra do que se levanta pra falar Eu, mal. eu até anotei na época. assim, Exatamente, eu anotei, tipo, E eu vou dormir pensando que se levantou. 1000 comentários positivos. Um negativo é esse que fica É na esse mente que até fica. a hora de dormir. E às vezes vem daí, tá? Porque a galera quer se sentir especial também, entendeu? Então esse é afetar uma o forma outro de palco, né? é uma forma Mas, de... mas eu me lembro também de ter anotado na época uma frase que é tipo assim, é sobre o hype do hate. Sabe? Então, às vezes, seguir uma onda. O hype é sobre Com uma certeza. onda, né? É uma onda. Seja É uma manada, uma né? coisa maneira, uma coisa que não tá maneira. Ou seja, ser o do contra.
Se ele dá conta de alguma coisa que tá indo num fluxo, né? Sabe uma coisa que eu lembro muito sua, André? Uma vez no Twitter, finado do Twitter. Tem bons memes lá. Alguma menina, não me lembro quem. E eu entrei numa briga com ela e o André falou assim: ih, relaxa. Tipo assim, o André tava menos preocupado que eu. Ela tava falando do André. E ela falou assim: como que foi mesmo? Ela falou tipo assim: pô, todo lugar que eu vou tem o André Prando tocando, assim. Eu ia falar Eu não disso. aguento mais ver show do André Prando. Aí eu fiquei assim, cara, a minha resposta pra ela foi assim: você vai na sua dentista e fala assim, cara, eu não aguento mais te ver nesse consultório? Mano, o palco é o lugar de trabalho, sabe? Não tem como a pessoa esperar que tenha um artista incrível, despontado no Espírito Santo, que toque uma vez por ano no Festival Move, entendeu? Sim. Ele vai tocar em todos os lugares, ele vai pagar as contas dele dessa forma, entendeu? Sim. Sim. E É o clássico, o motivo pelos quais te criticam é o motivo pelo qual você tá muito feliz em realizar. Exato, sabe? exato. É claro que a gente entende que aí tem a ver com o assunto né, da coisa toda, assim. Que é o fato de morarmos numa ilha, uma Exato. cidade pequena, assim, né? Como você falou, se fosse São Paulo, não teria problema nenhum Não. de você tocar toda semana no mesmo lugar, não sei, porque rotatividade E pública às é vezes nem outra, assim. reparariam, assim, né? Mas Tem ainda esse assim- outro problema, né? Mas ainda assim, pô, são muitos anos de trabalho, sacou? Né, não começamos agora. Então, assim, se eu consigo trabalhar com essa frequência de shows estando em Vitória, é porque tem essa demanda, né? Não é à toa, assim. Exato. Então, há uma construção, assim, Que ou Tem uma limitação, existia, é ou claro. você criou também, né? Com a sua É. formação de público. total. As pessoas E esperam pelo muda, seu cara. show. Eu me impressiono com isso, assim. O quanto que, por mais que seja uma cidade pequena, né? Vamos dizer assim, mas tem uma rotatividade de público muito louca. Sempre tem gente mais jovem chegando, ou trazendo familiares, ou gente de fora de Vitória que tá vindo conhecer pô, quem são os artistas? Quem são as referências? E procura saber. Então, eu me impressiono com o tanto de novo público que pinta. Ótimo. Mesmo morando aqui desde sempre, Vai e crescer trabalhando muito, tanto né? desde sempre. Mas tem a com coisa muita gente. de se arriscar, de sair também, de sair e voltar, né? Se movimentar, né? É. E o que vocês... Então, qual a delícia, então? Onde que tá o prazerzão, assim? Aquele lugar... Eu sei, tá? Eu tô perguntando, mas eu sei. Onde é que fica aquela dopamina ali do meu Deus, eu amo o que eu faço? Como que é isso pra vocês? Pô, eu fiquei um tempinho, né? Uma estafa, assim, nisso também da coisa da música, né? Um tempo atrás, depois de muito tempo que eu não tocava fora do Espírito Santo, eu fui em BH, por exemplo. E eu nunca tinha tocado em BH. Desse tempo todo, né? Sempre nunca deu certo e tal. E eu nunca tinha pisado lá pra tocar. Eu fui lá várias vezes. E quando eu cheguei lá e vi o jeito que as pessoas olhavam, tipo assim... Não é uma coisa que me invalida, mas que me honra, tá ligado? Porque eles têm uma conexão muito forte com a parada. Parece que eu escrevi, sei lá, 10 anos atrás, tá Que ligado? lindo. Me deixei emocionado só de lembrar a galera cantando, assim. E essa coisa de se mover também, sair da ilha, ajuda pra caramba. Porque às vezes você acha que ninguém tá vendo o que Botar você em tá fazendo, perspectiva, né? sabe? Aí você cola em outra cidade, em outro local, você vê todo mundo olhando com outro carinho, assim, né? Você volta mais forte, assim, pra cá, Demais. assim, né? Sei lá. A gente se colocar no lugar de público ajuda a pensar nisso também. Muito. Não é Nossa, surreal. Brilhante. Eu não Você consigo ficar vê sem um isso. artista que você é muito fã, de repente, na sua cidade, na sua esquina. Sim. É Tipo os garotinhos cantando a Zilda, Aham. sacou? Que rolou. Demais, Sabe? demais, sim. E aí, quando você se coloca nesse lugar assim, imagine você numa cidade em que você não vive lá. As pessoas não têm o costume de te ver, né? Te ver pela internet, assim. É especial, É sacou? especial. Então, por isso é importante quanto mais a gente circular, né? Tá fora da nossa cidade. Perfeito. Porque impressiona, as pessoas estão acostumadas a ver a gente aqui, Sim, mas às vezes você abre a boca em outro lugar, é uma magia nova, ninguém nunca te viu ali. sim. Então, O que eu tenho muito, assim, é uma honra absoluta por ser compreendida via letras, assim, né? É muito... Pra mim, esse é o brilho, assim. Óbvio, tem o tesão que é sair de um palco suada e tá todo mundo olhando pra você, tipo, quero mais! Aquilo ali é frenesi incomparável com nada, assim. É uma droga, na real, né? É uma droga bem pesada, inclusive. Você sofre abstinência e tal. Sim. Mas, essa coisa do descer e alguém, ou uma mensagem, ou vai te abraçar e fala, cara, tal música falou isso. Tal música fez isso. Eu ouvi tal música nesse momento. Eu precisei de tal música para isso. Principalmente em questões relativas, por exemplo,
as minhas composições falavam muito de sexualidade, falavam muito de questões de gênero. Então, representar algumas coisas ali para algumas mulheres durante o período de lançamento das minhas músicas foi uma forma de me curar, sabe? Eu falava sobre a existência e sobre a resistência em muitos lugares ainda ferida, assim, precisando falar em voz alta para acreditar, sabe? E aí, quando alguém de fora falava, cara, você me ajudou a ver isso, eu falava, você falando que eu te ajudei a ver isso, me ajudou a ver isso também, sabe? Uhum. Então, pra mim, acho que esse é o... Isso é... incomparável. Assim. Acho que pra mim essa é uma das delícias. Né? É imensurável. Isso não tem... E isso é paga. trabalho, cara. Sim. Sabe? O resultado também é trabalho. Não é só o momento em que você... Né, que a gente estava falando, assim, de preço, de valores, né? De reconhecer o que é o trabalho. O trabalho não é só o momento que você está compondo a música, mas a forma como aquilo volta para você também é parte do trabalho. Sim, é sua obra viva. Também. Sim. É sua obra passando pelo outro e voltando em você. Então, é isso. Você não recebeu um cachê por essa mensagem. Não. Mas valioso aquilo ali é muito valoroso. Às vezes vale mais do que o cara. cachê. Muito, sabe? É o trabalho. Coração. É a obra. É a obra viva. Falando dessa coisa, né, da conexão do público, né, com as músicas, eu tenho uma lembrança muito forte, assim, de um show que eu fiz na Guava, acho que foi meu primeiro show. Eu cantei músicas que nem estavam lançadas, acho que todas as minhas autorais, talvez só uma ou duas estavam lançadas, então as pessoas não conheciam, e eu cantei umas músicas minhas mais bad vibes, assim, sobre... né, relacionamentos que não acabaram exatamente muito bem. E eu tava sentindo aquilo, assim, foi um momento que eu realmente me conectei com a música e juntou, foi assim, acho que foi um momento que um Megazord foi criado, juntou a interpretação com aquilo que eu tinha escrito sobre uma coisa que eu vivi, e eu olhei pro público e tinham pessoas chorando. E aí foi um momento que eu falei, cara, o que eu escrevi, o que eu vivi, que virou uma música, e que eu tô aqui interpretando, tem esse poder, tipo, de chegar na outra pessoa e fazer com que ela transborde, sabe? Cara, é uma coisa muito bonita. Muito, muito bonita. Eu acho que realmente é uma das coisas mais preciosas que a gente tem nesse trabalho que a gente faz. Toda hora que a gente olha, ele vai chorar também, né? Mas eu acho que para além dessa parte, dessa conexão com o público, né? Eu acho que uma parte que para mim também é uma das grandes delícias de ser artista é o momento criativo. Assim, é essa coisa de terminar uma música e ficar, nossa, cara, que coisa, que felicidade. Como que meu cérebro foi usado Exatamente. assim agora, né? Depois, às vezes, O a gente acha ruim, mas planilha, na hora né? é sempre muito bom. E também um um processo de produção e de pensar como que essa música vai ser. O que eu vou colocar aqui? Que rumo que eu vou tomar? Porque são muitos rumos possíveis, então é um quebra-cabeça muito gostoso. Muito, assim. muito. A parte artística em si, né? É porque a parte burocrática... Aí essa aí a gente deixa pra lá. Deixa a gente muito frustrado e pifando, né? Dando bug. Mas a parte artística em si, né? Pensar no conceito, pensar no arranjo, fazer a produção musical, fazer o show, ensaiar... O lado humano, né? Se tornando... Se falando da parte artística, assim, é tudo muito prazeroso mesmo, né? Gente, que delícia essa conversa, cara. Eu vou levar pra minha terapia essa conversa. Nossa, eu sabia que eu ia ficar emocionada. Eu tô muito honrada, porque eu sou muito, muito plateia de vocês, tá? Muito, muito mesmo. A Lu é uma trajetória que... Você olha pra você, eu choro, velho. Nossa, não consigo nem olhar direito. Mas, assim, eu sou realmente muito... Eu ouvi vocês muito, seu álbum, ouvi muito. O André, eu sou apaixonada pelo show do André, assim, eu vou muito. Inclusive, eu tô querendo muito no show autoral da Lu, que eu acho que eu ainda não fui. Né? Que eu tava fora. Vamos resolver. Vamos resolver isso aí. Mas também sou apaixonada pelo seu trabalho autoral. Então, é muito, muito prazeroso poder dividir o bom e o ruim, assim, com colegas de profissão que são ídolos, né? Meus. Assim, são pessoas que eu tenho como referência, tenho como mais tocados no Spotify, tenho como tudo. Ai, que demais. Então, eu vou terminar o podcast perguntando pro bem e pro mal o que tira o sono de um artista. Não tive tempo de pensar. Eu não passei roteiro pra ninguém, gente. Eu vou falar que é o dia do lançamento, sabe? Aquela pré-contagem. Sim, pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Que você fica esperando, sim. nossa, vai sair, mas tipo, nossa, será que alguém vai ver? Nossa, Eu tava pensando em uma coisa pro bem e outra pro mal, mas essa daí resume as duas. Nossa, essa é me tensa mata. mesmo.
Nossa, é um Red Bull isso. Tira o sono pro mal é pré-save, mano. Nossa, sim. Nossa. Eu sou a favor do tiro Gente, eu nunca pré-save. fiz, Muito campanha de ruim, pré-save, que cara. negócio chato, Nossa, não dá resultado. Não pode falar sim, isso não, senão ninguém mais vai fazer seu pré-save. Meu, sacanagem. Mas, Não cara, pensar na pré-save- resposta Faça um melhor. pré-save, por favor. Nossa, eu acho que é de um artista muito, muito competente, né? O cara que Nossa, reclama do cara. pré-save. Gente, eu nunca nem fiz uma campanha de pré-save, cara. Eu nunca tive paciência, É velho. muito É chato. chato demais, tá doido? Ninguém consegue fazer, cara. Vou falar Manda a o print verdade da aqui, tela, E né? aí né? é louco, porque assim, o tempo que você podia estar gastando ali divulgando o que é a música, você tá gastando em convencer as pessoas a clicar num negócio que elas não tiveram tempo de E que processar elas o que nem é vão ouvir ainda. agora, né? Sim, sim. Enfim. Fazer uma videoaula. Como faz o pré-save? E você, Lulu? Eu ia falar do dia. Desculpa, eu estraguei o quadro. Claro que não, tá certíssimo, mãe. Eu ia falar do dia pré-show Aham. e da noite pós-show. A noite pós-show me tira muito sono. Como dorme. Nossa, não durmo, cara. Fico muito acesa. Acho que as duas coisas é Nossa, pro arrasou bom e muito. pro mal também. É, o pré-show ansiedade, né? E o Aham. pós-show prazer, Uma né? ansiedade que é boa e que é ruim, né? De, assim, meu Deus, como é que vai ser? Tá tudo na minha cabeça, mas se eu esquecer alguma coisa, que negócio, ao mesmo tempo, nossa, eu tô muito ansiosa pra fazer isso porque Aham. eu amo e eu vou viver aquilo de novo. E, cara, e aí É muito o pós-show de. Nossa, meu namorado sofre muito, tadinho. Todo pós-show eu fico, mas foi bom? Foi bom mesmo? Você tem certeza que foi bom? E aí ele responde a mesma coisa. Sim, amor, foi bom. Foi ótimo, foi lindo. Que delícia. Mas eu sempre pergunto. Pelo menos umas 20 vezes. Eu amo processar o show depois também. Ficar processando como foi. Relembrando. E perguntar Sim. pros outros mesmo, assim. Nem é um lugar muito de autocrítica muito forte, não, mas de querer saber a sensação do outro, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa que tirar o sono, acho forte dizer assim, mas assim, que tira um pouquinho. Às vezes um show que você não consegue fazer, um show que você não consegue fechar, uma agenda que Escapou. tá vazia, né? Ou um não que você recebe, ou um show que não rola que você não entende por quê. E aí te faz, né, fritar sobre várias coisas assim, mas como eu gosto muito de fazer show real, né? E isso é um reflexo de lançamentos e tal. Não conseguir fazer show me deixa angustiado. Então é uma coisa que... Perfeito. Justo. né? Mas ao mesmo tempo me tira o sono positivamente numa catarse pós-show. Você mandou bem, isso mesmo. Você Pra mandou mim, bem demais. eu amo. É difícil sair de um show e querer ir pra uma festa ou fazer outra coisa. Eu gosto de processar, de Eu repente gosto ir pra de um ir pra bar, festa. conversar com a galera. Eu gosto, mas porque eu fico tão elétrica que pra mim parece que eu preciso ir pra um lugar que vai dar um match na minha energia ali, Sim. sabe? Sim. E chegar em casa sozinho e ficar um tempão acordado ainda. Processando aquela demora energia. pra adrenalina Cara, o corpo baixar, né? treme, você tá com... É É adrenalina. energia, muita energia que envolve ali, né? Muita gente envolvida. Então, tira o sono deliciosamente. Nossa, muito bom, gente. Muito bom. Bom demais. Bom Gente, demais. muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa é pra você, Yuri. Este podcast foi apresentado, dirigido e roteirizado por Gabriela Brown. Produção local, Fernanda Halls. Técnico de vídeo, Yuri Galindo. Gravação e edição de áudio, Estúdio Bravo. Beleza da apresentadora, Milton Luz. Identidade visual, Estúdio Inventa. Vinheta sonora e audiovisual, Gabriela Brown. Design gráfico e direção de arte, Nathan Costa. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do edital número 8/2024, da Secretaria da Cultura, Funcultura, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério da Cultura, Governo Federal.